Alinhamento espiritual. Texto inicial, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículos 1 ao 3. Tirar da mão do inimigo aquilo que é do povo do Senhor exige algo da parte do ser humano que pretende batalhar, que pretende guerrear em prol disso. O texto inicial nos fala a respeito de Acabe. Acabe era alguém com a vida sem qualquer alinhamento espiritual com Deus. E isso fica muito claro quando se lê primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículos 29 ao 34. Todavia, ainda assim, Deus deu a este rei, a este homem chamado Acabe, algumas vitórias. Na verdade, 2 vitórias contra Ben-Hadad, o rei da Síria. Mas, afinal de contas, por quê? E não só por quê, mas para que Deus fez isso? A resposta está em primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículos 13 e 28. Existem 2 fatores que desencadeiam vitória. E eu me refiro à vitória não salvífica. O primeiro fator é a soberania mais a misericórdia divina. E neste caso, a soberania de Deus, unida à misericórdia divina, não anula necessidade de alinhamento espiritual. E por isso, aqui, nesse ponto, é preciso discernimento espiritual por parte de quem recebe vitória da parte de Deus em sua vida, baseada nestes fatores específicos, ou seja, por pura soberania e misericórdia de Deus, independentemente de estar ou não com a sua vida em perfeito alinhamento espiritual diante de Deus. E quem disse que se Deus abençoou, é porque Ele está se agradando e aprovando a conduta de tal pessoa? Nem sempre esse é o real motivo. E é aí que entra o X da questão. O fato de alguém ter recebido uma vitória da parte de Deus, o fato de uma pessoa ter alcançado uma bênção da parte de Deus, não significa que Deus fez isso por estar se agradando e aprovando a conduta de tal pessoa que por ele veio a ser abençoada. De modo que é necessário, diante das vitórias alcançadas e das bênçãos recebidas, é necessário discernimento espiritual para entender qual foi o fator que desencadeou essa vitória, essa conquista, essa bênção da parte de Deus para a sua vida. O primeiro fator já foi falado, é a soberania de Deus, aliada ou unida à misericórdia divina. Deus faz isso para que o nome dele seja conhecido, para que a pessoa que alcançou tal vitória, tal bênção,
mesmo com uma vida em total desalinhamento com a vontade de Deus, se arrependa, se converta e então o nome do Senhor venha a ser glorificado, exaltado e engrandecido através desta pessoa que foi alvo de uma vitória recebida por soberania e misericórdia da parte de Deus. O segundo fator que desencadeia a vitória é o alinhamento espiritual. E aí, vale citar o primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 37. Porque quando Acabe decide pela terceira vez guerrear contra Síria, contra o Ben-Hadad, supondo que mais uma vez sairia vitorioso, com vitória, com êxito, tomando assim das mãos do inimigo aquilo que é do povo do Senhor, mesmo diante de uma palavra profética de alinhamento proferida pelo profeta Micaías, e que Acabe não quis dar ouvidos, ele mesmo assim foi para a batalha, foi para aquela guerra, e no meio daquela guerra ele vai ser ferido e abatido. Acabe vai perder a sua vida, porque ele quis alcançar uma vitória que só seria possível alcançar mediante uma vida de alinhamento com Deus. O outro exemplo está em Juízes, capítulo 20, versos 18 ao 25, aonde se vê que Israel, diante de uma atrocidade, de uma crueldade praticada por integrantes de uma das 12 tribos, decide batalhar contra essa tribo. E então consulta ao Senhor quem iria primeiro. E fizeram algumas consultas a Deus. E Deus disse: tal tribo vai primeiro, vai para a batalha. E mesmo assim essas tribos foram para a guerra, para a batalha. E ainda assim foram derrotadas. Deus permitiu, autorizou, e ainda assim essas tribos que foram para a batalha saíram derrotadas. Por quê? Porque elas queriam entrar em batalha com uma vida sem qualquer alinhamento espiritual diante de Deus. E aquela batalha exigia alinhamento espiritual para só então se sair dela vitorioso. Foi então que essas tribos se posicionaram diante de Deus, a fim de alcançar, a fim de realizar, a fim de entrar nesse alinhamento espiritual. E quando elas fazem isso, quando parece que nada ia mudar, que novamente eles seriam derrotados, Deus, o próprio Deus, entra naquela batalha e lhes garante a vitória.
Aqui há entendimento. Há vitórias que Deus dá que são para levar aqueles que a recebem a um alinhamento espiritual com Deus. Porém, todavia, contudo, no entanto, há vitórias que Deus dá somente como resultado de alinhamento espiritual com Deus.